Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus sejam sobre nós. Expresso de forma pública minha gratidão por estar com os irmãos numa ocasião tão especial. 90 anos não são 90 dias, não é verdade? Faltam 10 anos para o centenário e passa tudo muito rapidamente. Foi muito bom ouvir a oração do diácono, que ainda há pouco trouxe a memória aqui. Aqueles que nos antecederam, que deram a sua contribuição, e hoje a igreja está aqui como resultado do que Deus fez por meio daquelas pessoas que no decurso desses 90 anos serviram ao Senhor com excelência, com alegria, com fidelidade. Seja Deus gracioso e continue abençoando a primeira igreja batista de Muriaé. Sempre muito bom rever o pastor Áquila, sua equipe pastoral, sua família. Fiquei impressionado com o tamanho dos seus filhos, rapaz. Nós estamos ficando velhos. Se bem que você não envelhece, eu estou pintando o cabelo. Deus te abençoe. Trago um abraço fraterno da Igreja Batista do Jardim Botânico, igreja onde o Senhor nos colocou para servir. Faz agora 6 anos que estamos lá, depois de 13 anos na Betel de Mesquita. E antes de ler o texto que será objeto da nossa reflexão, eu quero dizer 2 coisas aos irmãos. A primeira delas é que vocês são um povo muito abençoado, de várias formas. E uma evidência da bênção de Deus sobre vocês é que Deus tem dado aos irmãos pastores fiéis. De uma maneira especial, o pastor Áquila. Na semana passada, na verdade essa semana, de terça a quinta, nós estivemos na Conferência Atos 29 em Niterói para ministrar 400 pastores de várias partes do Brasil, formando ali novos obreiros, orientando, encorajando. E uma coisa que fica muito evidente para nós é que se tem uma coisa que o Brasil precisa desesperadamente é de pastores. Há muitas igrejas, pouco evangelho, poucos fiéis pastores. E essa igreja tem experimentado um crescimento substancial, não apenas em número, mas em estatura espiritual, entendimento do que é o evangelho, da missão de levar as boas novas de salvação. E existe uma estreita relação entre o púlpito e os bancos, entre a pregação e o genuíno crescimento. Portanto, eu encorajo vocês todos a assumirem um compromisso diário, constante, consciencioso, de sempre orar pelos seus pastores, por suas respectivas famílias. A maior bênção que Deus pode dar a uma igreja é um pastor fiel. Então, guardem isso no coração. E orem, pedindo a Deus que envie mais obreiros. Esse foi o pedido de oração de Jesus. Eu cresci numa igreja em que eu via sempre o irmão Fernando nos cultos de oração, levantando a mão, quando o pastor franqueava lá, se alguém eventualmente gostaria de fazer algum pedido de oração, o irmão Fernando lembrava. Quero lembrar a vocês o pedido de oração do mestre. Rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. É o Senhor quem levanta. Não há pastor voluntário, que existe é pastor chamado. E não vamos orar para que Deus chame, prepare obreiros para essa grande seara que é difundir o evangelho em todo o Brasil e no mundo. Que assim seja, que Deus continue abençoando essa igreja para a sua glória. Quero convidá-los todos a abrirem a Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Os irmãos perceberam que minha voz está bastante afetada. Eu estou no meio de uma crise alérgica, tomando todo tipo de remédio para melhorar. Não pude deixar de vir, pastor Áquila. Já pensou se eu te ligo, meu irmão, não vai dar? Ia ficar feio para mim, não é? Então, mesmo tanto quanto debilitado, pela graça de Deus, eu quero, com alegria, estar com vocês hoje e amanhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, leremos os versos 2 a 10. Vamos pensar sobre a fé, o amor e a esperança como as virtudes de uma igreja viva. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1, a partir do verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição,
Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que o Senhor nos abençoe. O coração do homem faz planos, mas a palavra final é sempre do Senhor. Está escrito no livro de sabedoria, livro de Provérbios. E quando nós olhamos a linha do tempo registrada por Lucas, no livro de Atos, nós somos informados que Paulo intencionou plantar igrejas na Ásia, mas foi impedido pela providência. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impediu. E sob a orientação do Senhor, a partir de uma visão de um macedônio, pela primeira vez o Evangelho foi pregado na Europa. Atos capítulo 16. Paulo estava em Troade, na costa oeste da Ásia Menor, e ele então ouve esse chamamento e atravessa o mar Egeu, e pela primeira vez o Evangelho vai ser pregado em Filipos, Macedônia, depois ele se dirige para Tessalônica. E é interessante porque é o Senhor que está dirigindo o apóstolo Paulo. Em Filipos se estabelece uma igreja que lhe deu muitas alegrias, uma igreja para a qual Paulo escreveu uma carta. E agora está em Tessalônica, e essa cidade ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela era uma cidade autônoma, em certa medida, chamada de cidade livre. Ela tinha alguma autonomia, porque era uma colônia militar, dirigida por politarcas, que eram magistrados civis. Então, as pessoas gostavam daquela cidade. Tessalônica foi fundada muitos séculos atrás, antes de Cristo. O seu primeiro nome era Terma, dado das fontes termais que havia naquela região. E Tessalônica foi reorganizada, ou refundada, digamos assim, por Alexandre o Grande, em homenagem à sua irmã Tessalônica. Assim recebeu esse nome. E como era uma cidade relativamente grande, uma cidade com 200 mil habitantes à época, e havia ali uma expressiva colônia de judeus também, o comércio era efervescente, era forte. E muitos judeus lá estavam, razão pela qual, quando Paulo chega em Tessalônica, primeiro ele se dirige, então, à comunidade judaica, ele prega o evangelho ali. E o texto vai dizer que muitas pessoas se converteram, uma multidão de gregos, alguns judeus, mulheres distintas, porque havia uma aristocracia, havia várias autoridades naquela comunidade, fluídas de várias partes do antigo Império Romano, e o fato é que em 3 sábados aquela igreja foi organizada. Paulo pregou 3 sábados naquela comunidade e havia um grupo de pessoas que se rendeu à mensagem do Evangelho. Lucas registra que houve oposição. Um grupo de homens, ele dá esse nome, por inveja e motivos torpes, fizeram oposição ao apóstolo Paulo e foram às autoridades civis e disseram: olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Esses homens estão pregando sedição. Estão sugerindo que há outro rei, senão César. E então, Paulo e seus companheiros de viagem são persuadidos a deixar a cidade. Jasson, que é um anfitrião, paga uma fiança e Paulo, desesperadamente, junto com seus outros companheiros, precisam deixar a cidade e vão então para Bereia, mais ao sul, e de lá para Atenas, antiga Grécia, na Acaia. Bem, agora veja o coração do apóstolo Paulo. Paulo, que foi o maior teólogo da igreja, o maior plantador de igrejas, ele tinha um coração pastoral, ele estava preocupado com aquela comunidade. Elas receberam a fé,
E a pergunta que Paulo está fazendo é: como é que eles estão face à perseguição naquela comunidade? Era uma igreja nova, não havia uma Bíblia, não havia pastores estabelecidos. Muito rapidamente Paulo esteve entre eles e muito rapidamente teve que sair. Passados alguns dias, Paulo então envia Timóteo àquela cidade para fazer um levantamento. Como é que estava a fé daquelas pessoas que abraçaram o evangelho quando ele por lá passou? E Timóteo volta trazendo o evangelho, boas notícias. Não eram notícias romantizadas, porque aquela igreja também tinha fraquezas. Abro um parêntese: toda igreja, por mais viva e saudável que seja, não é uma igreja perfeita, tem suas nódoas, tem suas fraquezas, tem suas limitações, tanto a congregação quanto os pastores. Mas aquela é uma igreja viva, verdadeira, saudável. E Paulo escreveu então essa primeira carta com um objetivo duplo. Primeiro, para agradecer publicamente a Deus pela vida daqueles irmãos, porque Paulo, o apóstolo, estava reconhecendo que eles eram crentes. E também para orientá-los, do ponto de vista doutrinal, moral. A carta tem várias doutrinas apresentadas e questões de natureza ética. E nessa saudação que nós acabamos de ler, Paulo vai apresentar o que na história da teologia é chamada de virtudes teologais. Marcas distintivas de uma igreja viva. Marcas distintivas de um cristão verdadeiro. E numa ocasião como essa, em que nós estamos juntos celebrando os aniversário de 90 anos da igreja, eu acho que é oportuno a gente pensar que marcas são essas, conversando com nós mesmos, com o nosso próprio coração e refletindo sobre essas perspectivas. E vejamos então, a partir dessa passagem de 1 Tessalonicenses, quais são essas virtudes. A primeira delas nós vamos chamar de fé operante. Veja que no verso inicial, no verso 2, ele diz: damos sempre graças a Deus, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Se você observar, Paulo vai usar 3 pares de substantivos para qualificar, para adjetivar a condição espiritual daqueles irmãos. E essa palavra operosidade da fé, essa expressão, não foi usada de forma aleatória. Muito pelo contrário. Paulo está falando da verdadeira fé. Ele poderia dizer: eu recordo e dou graças a Deus da fé que há entre vós. Ele não diz isso. Ele qualifica da operosidade da vossa fé. E ao fazê-lo, a intenção dele é mostrar qual é a marca distintiva de uma fé verdadeira. Não é uma coisa subjetiva, do coração. Eu tenho fé. Eu creio. Passa por isso, passa pelo elemento místico, passa pela questão subjetiva do coração, mas a fé verdadeira é operosa, ela se evidencia, ela se mostra, ela se torna pública. E o que Paulo está dizendo é que aqueles crentes tinham uma fé verdadeira porque a fé deles se tornou pública, se tornou evidente. Como? Está escrito no verso 9, a resposta. Como é que Paulo podia ter certeza que aqueles irmãos eram crentes verdadeiros? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora vamos pensar aqui num contexto histórico. É uma igreja incipiente, nova, numa comunidade majoritariamente pagã, com múltiplos altares e deuses. Macedônia, uma relação estreita com a cultura grega. Eles ouvem o evangelho e se rendem à mensagem. E a despeito da oposição pela qual passaram, se mantiveram firmes. E Paulo diz que eles, deixando os ídolos, vos converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Essa conversão, essa mudança de abandonar a idolatria, de abandonar os cultos falsos e voltarem-se para Deus, foi na leitura do apóstolo Paulo a evidência definitiva de que eram crentes verdadeiros, de que a fé era operante, uma fé que se evidenciou pela maneira como eles deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Se você observar os versos 6 e 7, Paulo vai dizer que esse movimento de deixar os ídolos e voltarem-se para Deus foi conhecido de outras igrejas na região, tanto na Macedônia quanto no sul, na Grécia.
Vejam os versos 6 e 7. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelos para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado. Uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja marcada por uma fé verdadeira que se evidencia através de boas obras. Qual é o problema no cenário evangélico brasileiro de um modo geral? Há um contingente expressivo de igrejas, de pessoas que professam a fé, mas que não demonstram evidências do novo nascimento, que não dão sinais de uma conversão autêntica, porque conversão é mudança. E naquele contexto, abandonar os ídolos implicava em romper com a cultura majoritária, com a cultura vigente. Implicava, por vezes, em romper com a própria família. Porque numa casa nem todos se converteram, mas o filho, o pai, ou a mãe, alguns daqueles membros romperam com a idolatria para voltar-se para o Deus único e verdadeiro. Isso foi custoso, mas eles assim o fizeram, porque de fato passaram por uma experiência de novo nascimento. Agora veja qual é o nosso cenário hoje. O evangelho da graça é o alimento que nutre a fé do povo de Deus, mas muitas igrejas confundem graça como licença para pecar, ou graça como um subterfúgio para viver da mesma maneira. Não. A graça que salva é a graça que transforma. A salvação é pela graça para as boas obras. A graça funciona como a raiz, as obras como fruto. Onde a graça está presente, os frutos se evidenciam. E no caso daqueles tessalonicenses, essa conversão da idolatria para o Deus vivo e verdadeiro, para Paulo foi suficiente para dizer: vocês têm uma fé operosa, uma fé que se mostra através de boas obras. Isso me fez lembrar, enquanto pensava sobre esse tema, de um economista judeu chamado Arthur Burns, um respeitado político do cenário americano, e ele foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos da América. E na Casa Branca, há muito tempo, se tem uma tradição de ter um culto. E é um culto público, qualquer pessoa pode participar, entre os funcionários, desde os mais simples até o alto escalão. E reveza-se quem vai dirigir esse culto, e em determinado momento, um calouro recém-colocado lá naquele posto, estava dirigindo o culto. Em algum momento ele diz: olha, quem gostaria de orar? E aí o Arthur levanta a mão e falou: gostaria de orar. Todos sabiam que ele não era cristão. E todos ouviram, então, a oração dele. E a oração entrou para a história da Casa Branca quando ele disse assim: Senhor, permita que os judeus conheçam a Cristo. Senhor, abra os olhos dos muçulmanos para que conheçam a Cristo. E por fim eu te peço que aqueles que se chamam cristãos também conheçam a Cristo. A frase dele, a oração dele curta e cirúrgica, estava apontando para o que ele via naquele ambiente corporativo. Um grupo expressivo de pessoas afirmava ser cristã, mas na ótica daquele homem não dava sinais de conversão. E esse, meus irmãos, é um cenário generalizado. E não é agora, não é de hoje. Lá atrás, Tiago, irmão do Senhor, disse: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé, se não tiver obras, está morta. Razão pela qual é preciso que todos aqueles que professam a fé em Jesus demonstrem as evidências, as provas de que de fato passou pela experiência do novo nascimento. E a palavra que Paulo usa aqui para o testemunho dos Tessalonicenses, a palavra tipos, de onde vem modelo, marca, cópia, imagem, padrão, arquétipo, exemplo. Paulo está dizendo: vocês se tornaram exemplo para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Por que se tornaram exemplo? Porque esse movimento dos ídolos para Deus foi custoso, e só foi possível porque de fato eles foram alcançados pela maravilhosa graça de Deus. E pergunta: como é que um pagão deixa a idolatria? Como é que alguém deixa o pecado para voltar-se para Deus?
Verso 5, nós temos a resposta. O nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em que, gente? Em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E aqui é o ponto central, se nós queremos de fato ter mais e mais igrejas vivas e saudáveis. A pregação do evangelho. A pregação que é lógica em fogo, a pregação que envolve a mente e o coração. Paulo pregou não apenas palavras persuasivas, palavras humanas, palavra de sabedoria humana, mas ele pregou a palavra no poder do Espírito, e o Espírito usou a palavra como instrumento para fazer aquela cirurgia que só Deus pode fazer. Tirar o coração de pedra e dar um novo coração. E a prova de que eles tinham agora um novo coração é que eles deixaram a idolatria para servir o Deus vivo e verdadeiro. E nós precisamos disso. De uma fé bíblica, ativa, operante, transformadora, como fruto da pregação do Evangelho. Por isso, é dever da igreja zelar pelo púlpito. É dever da igreja cuidar para que haja sempre alguém fiel ao Evangelho, pregando a palavra no poder do Espírito, porque é a palavra pregada que vai infundir fé salvadora. É essa fé que vem acompanhada de boas obras. É a fiel pregação do Evangelho que vai santificar o povo de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, a fé operante é uma marca distintiva daqueles que de fato foram transformados pelo Evangelho. Uma segunda característica, segundo elemento, uma virtude teologal, o amor abnegado. Observe ainda que ele vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, recordando-nos da abnegação do vosso amor. Era uma igreja que tinha fé, mas também uma igreja que tinha amor. Amor abnegado. E mais uma vez, Paulo, de forma habilidosa, como um grande artesão das palavras, ele usa mais um par de substantivos: fé operante e amor abnegado. Em outras traduções, amor capaz de sacrifício. A palavra que ele usa aqui, o vocábulo é kopos, que significa um amor que trabalha, um amor que realiza, um amor que é capaz de se sacrificar. E aquela igreja, alcançada pelo Evangelho, era uma igreja que demonstrou esse amor abnegado, essa virtude de se dar, de se entregar em favor do outro. Em meio às lutas, às privações, às dificuldades todas, eles não deixaram que as dificuldades suprimissem o amor, muito pelo contrário, aquela era uma igreja amorosa. Observe que essa é uma marca distintiva de uma igreja verdadeira. João, o apóstolo, considerado muitas vezes como o apóstolo do amor, que era um tema central nas suas epístolas, ele diz na primeira carta: ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que Paulo está dizendo, e João reitera, é que o amor não é uma abstração. Isso é coisa da filosofia grega, do amor com abstração. Na teologia judaico-cristã, amor é ação. Não é apenas um discurso, não é apenas uma mensagem, embora envolva verbalização. Amor é ação, amor é prática. E Paulo percebeu que aquela comunidade, fundada pela pregação do Evangelho, que ele viu nascer num espaço curto de 3 semanas, e que já tinha dado sinais de autêntica conversão, deixando os ídolos para voltar-se para o Deus verdadeiro, também tinha essa virtude, esse amor abnegado. E como é que Paulo pôde entender isso, enxergar isso? Vocês se lembram que no livro de Atos, em outras partes mais, como a segunda carta aos Coríntios, houve uma grande fome na Judéia. E os cristãos na Judéia estavam passando necessidade, fome. Não havia um plano de governo para assisti-los, não havia plano previdenciário, não havia uma reserva financeira, havia dificuldade extrema. E então Paulo, o apóstolo aos gentios, ele faz uma mobilização internacional nas igrejas gentílicas
para conseguir donativos para socorrer os cristãos na Judéia. Esse é o tema da segunda carta dele, capítulo 8, 9 e 10. E o que é interessante notar quando vamos para essa passagem, é que quando Paulo faz esse movimento na Ásia, na Macedônia, na Acaia e em outros lugares mais, todos participaram, em alguma medida. Mas os que mais fizeram foram os cristãos da Macedônia, foram os cristãos filipenses, tessalonicenses. E ele diz aos coríntios o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, vejam, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Isso aqui é profundo por demais. O que é que Paulo está dizendo? Eu louvo a Deus, porque vocês têm uma fé viva, operosa, e têm um amor abnegado, capaz de sacrifícios. E como é que eu sei que eles tinham um amor sacrificial? É porque eles, a despeito de não conhecerem aqueles cristãos do outro lado do mundo, por serem seus irmãos na fé, por terem uma conexão orgânica por meio do Evangelho, do sangue de Jesus, dessa filiação, pois somos todos filhos do mesmo Pai, eles pediram a Paulo a graça de contribuir, uma graça que poucos crentes almejam. Você não é digno de dar 1 centavo para o reino, para fazer esse movimento do reino avançar. Contribuir é uma graça. Eles entenderam isso. Paulo, nós queremos a graça de contribuir. E apesar das dificuldades, não deram das sobras. Apesar das dificuldades, deram. E a pobreza deles, Paulo diz que superabundou. Deram com base nas posses, e o que é escandaloso, acima delas. Por quê? Porque eles amavam. E o verdadeiro amor é capaz de sacrifícios. Deixa eu lhe dizer uma coisa: poucas coisas revelam mais sobre você do que o seu orçamento. Um orçamento é um documento teológico, é uma radiografia da alma. Diga-me como você gasta o seu dinheiro, eu vou dizer o estado de sua alma. Não existe neutralidade. Ou o dinheiro é seu servo, ou ele é o seu senhor. Jesus disse claramente sobre isso. Dinheiro é muito bom, gente, quando está no bolso. Mas quando está no coração é uma desgraça. Toda boa dádiva vem de Deus. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio para abençoar. E aqueles irmãos demonstraram amor, socorrendo necessitados, investindo no Evangelho, fazendo a obra avançar. É possível contribuir sem amor, mas é impossível amar sem contribuir. E como é que nós sabemos que eles estavam fazendo isso? Porque estavam, entre outras coisas, socorrendo os de casa e os que estavam longe. Agora observe, passando 2 páginas na sua Bíblia, vá para o capítulo 4, por favor. 1 Tessalonicenses 4, versos 9 e 10. Olha que coisa interessante. No tocante ao amor fraternal, 1 Tessalonicenses 4, versos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Você já para pensar nisso aqui? O que é que Paulo está a dizer? Primeira coisa a se destacar é que Paulo inventou uma palavra única em todo o Novo Testamento. A expressão que aparece aí, por Deus instruídos, é a palavra theodidactos. Paulo está dizendo assim: no que tange ao amor, eu não preciso ensinar mais nada para vocês. O professor de amor de vocês é o próprio Deus. Vocês aprenderam com o próprio Deus, que é benevolente, que é generoso, que é gracioso, que é pródigo em se dar, a ponto de abençoar todas as igrejas na Macedônia. Paulo está dizendo para eles: eu só tenho uma recomendação: progridam. Porque assim como a generosidade de Deus é sem limite, nós também devemos crescer na generosidade, como expressão do nosso amor.
é realmente impressionante. E nós podemos demonstrar amor pelas pessoas de variadas formas, ouvindo-as, dando atenção, orando por elas, socorrendo financeiramente. Então, uma igreja viva é uma igreja amorosa, uma igreja que é capaz de se sacrificar em favor do outro. Eu me lembro, há muitos anos atrás, pastor Áquila, uma das nossas missionárias no interior da China, a China continental é gigantesca, em termos de geografia. Hoje há áreas que prosperaram significativamente, mas ainda há lugares muito, mas muito pobres. No final da década de 90, onde nossos missionários estavam na fronteira da China, com daqueles países asiáticos, uma região muito pobre, e eles fizeram então um movimento para atender as crianças. Alimento básico. E estava uma fila enorme, então estavam dando uma sopa. E a missionária está passando, está organizando as coisas, esse movimento de distribuição daquela refeição, e quando ela olha naquela fila, ela percebe que há uma criança segurando outra. A que está segurando é franzina, a outra já pesada. E a missionária se aproxima dela e fala assim: não está pesado, não? E a resposta da menina: está pesado não, é meu irmão. Quando a gente ama, nós fazemos sacrifícios. Coração de mãe, coração de pai, faz qualquer sacrifício pelos filhos. Por quê? Ama. A prova de que você ama é proporcional à sua capacidade de fazer sacrifícios. Vejam como isso é profundo. Nós precisamos entender isso e pedir a Deus que nos dê graça para avançar. Eu dou aula de história da igreja. E uma coisa que me fascina muito é aprender com aqueles que nos precederam na fé. Com os desacertos, com as nódoas, com as fraquezas, mas também com as virtudes. Houve um imperador chamado Juliano o Apóstata. Ele foi sobrinho de Constantino. Depois de um período de guerra civil, ele ascendeu ao trono. E uma das políticas de Juliano era repaganizar ou expurgar o cristianismo do Estado romano. Isso no V século. E então ele tentou fazer isso, mas não conseguiu. Numa batalha ele veio a falecer. Mas há um relato muito curioso, que quando ele está repreendendo os oficiais romanos, né, o exército romano, o conselho de Estado, ele dá uma palavra que é muito interessante, porque mostra como a igreja, de fato, demonstrava amor naquele contexto. E é uma referência para nós. Vou ler para vocês um extrato de um documento do V século. O ateísmo, era assim que nós éramos chamados, de ateus. O ateísmo, porque nós cremos num único Deus. Então os cristãos eram vistos como ateus. O ateísmo avançou principalmente através do culto do amor, oferecido aos estrangeiros e por meio da preocupação com os mortos. Se hoje nós temos cemitério, isso é uma herança cristã. Zelo pelos mortos, a dignidade do corpo. E ele prossegue: é uma vergonha que não exista um único judeu pedinte e que os galileus, os cristãos, não se preocupem apenas com os seus próprios pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que nós deveríamos lhe oferecer. O que é que Juliano está dizendo? Ele que era um perseguidor da igreja. É um escândalo para nós, ele está dizendo para o seu alto comando, ver o que esses cristãos fazem. Amor, cuidado com os mortos, auxílio, ajuda, amor, não apenas para os seus imediatos, mas até para os estrangeiros e até para os seus perseguidores. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Como é que nós, como igreja, causamos impacto numa sociedade? Uma resposta muito equivocada e que jogou sal no terreno é a resposta neopentecostal. Vamos usar essa nomenclatura. Essas igrejas que surgiram da década de 80 para cá. Esquizofrenia, paganismo, misticismo, tanta aberração. Aluga um helicóptero, aluga um avião bimotor, passa por cima da cidade, joga não sei o quê, joga óleo, decreta, dá chute no diabo. E essas maluquices. O decreto que essa cidade do Senhor Jesus não tem utilidade, valor nenhum, esse tipo de coisa. Zero. Muito pelo contrário, prejudica. O que é que historicamente causa impacto em uma sociedade? É quando cada cristão
transformado pelo poder do Evangelho, mostra ao mundo que o Evangelho não é uma firula filosófica, o Evangelho é o poder de Deus. Quem mentia, pare de mentir. Quem furtava, pare de furtar. Ei, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, respeite o seu pai, honre a sua mãe. O Evangelho vai trazendo transformação em todas as dimensões da vida, nos negócios, na família, na relação, nas suas múltiplas frentes. Isso causa impacto. E na caridade, no exercício da misericórdia. Veja o histórico de serviços prestados pela igreja no decurso dos séculos. Creches, orfanatos, escolas, universidades, hospitais, leprosários, uma infinidade de obras. Essas obras não salvam, mas elas mostram a face do povo de Deus. Uma face graciosa, misericordiosa e generosa. E eu oro para que essa igreja continue causando impacto em Muriaé. Uma igreja viva, uma igreja que honra as suas tradições de ser luz do mundo e sal da terra. 1 João diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é dar a vida pelos irmãos? É socorrer, é abençoar, é estar perto nas alegrias, mas também nas tristezas. E por fim, a última virtude teologal aqui, virtude de uma igreja viva, esperança inabalável. Ainda no verso 2, Paulo fala: damos sempre graças a Deus, recordando-nos da firmeza da vossa esperança. E ele fecha então essa tríade: fé, amor e esperança. Vejam, os cristãos de Tessalônica tiveram um privilégio muito singular. Ouviram de primeira mão o evangelho sendo pregado pelo apóstolo Paulo. E Paulo era um cidadão de dupla cidadania. Ele estava aqui, mas com o coração na eternidade. Paulo pregava o evangelho na expectativa de que pessoas fossem salvas e tivessem as lentes do evangelho para enxergar que a vida não é só aqui e agora. Nós estamos passando, irmãos, e a nossa vida é como uma neblina que cedo passa, e passa muito rapidamente. E a esperança, essa é uma palavra rica na tradição cristã. Esperança não é otimismo. Esperança se fundamenta em uma promessa. Amanhã, domingo, dia da ressurreição, a igreja se reúne para fazer o quê? Celebrar o Cristo crucificado e ressurreto. O fato de Cristo ter vindo a este mundo na plenitude dos tempos. Ele nasceu para morrer. O Natal é o prelúdio da Páscoa. Ele nasceu para morrer. E glória a Deus porque ele morreu. Se ele não morresse, nós estaríamos perdidos eternamente. E a boa notícia é que ele morreu a nossa morte, ao terceiro dia ressurgiu, foi assunto aos céus e voltará. A palavra esperança, via de regra no Novo Testamento, ela está alinhada com a expectativa de que o Cristo que já veio, inaugurou o reino, há de consumá-lo. Razão pela qual os tessalonicenses tinham uma profunda e inabalável esperança, uma expectativa de que de fato o Senhor Jesus Cristo iria voltar. Razão pela qual o verso 10 ele fala sobre isso. Aguardamos o Senhor Jesus, o qual nos livrará da ira vindoura, da ira futura. Isso nos traz aqui alguns destaques interessantes. Vejam, a esperança cristã se manifesta na expectativa da volta de Jesus. Você já parou para pensar nisso? O teu Senhor voltará. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Mas essa é uma mensagem que tem sido posta de lado porque a nossa sociedade vive esse fenômeno pós-moderno que por vezes é chamado de secularização. Nós fomos adestrados, catequizados, influenciados por uma cultura materialista que não consegue enxergar a eternidade. E vejam, quanto mais uma sociedade prospera, mais secularizada por vezes ela fica. Porque a vida vai se tornando confortável, conveniente. A agenda vai sendo, eu diria, infectada por coisas que, com quanto boas, não são ou não deveriam ser prioridade. E aquela comunidade perseguida, marginalizada, vítima de preconceito, cheia de estigmas, tinha uma perspectiva. Eles ouviram o evangelho, Cristo foi morto, ressuscitou e iria voltar, como de fato vai voltar no tempo oportuno.
Então a fé viva se apresenta por meio das boas obras, através de amor e dessa expectativa, dessa esperança inabalável que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Lutero dizia o seguinte: eu prego como se Cristo tivesse sido morto ontem, ressuscitado hoje e se fosse voltar amanhã. É essa perspectiva da eternidade que faz a diferença no púlpito, faz a diferença na igreja. Você já parou para pensar? Se você tivesse plena convicção de que o Senhor iria voltar amanhã, como seria a sua vida hoje? Quais são as decisões que você tomaria hoje? Essa perspectiva da eternidade vai causar vários impactos. É bem verdade que algumas pessoas, inclusive a igreja em Tessalônica, algumas pessoas sofrem de uma paralisia diante dos desafios, porque o raciocínio é equivocado. Se Cristo vai voltar, então para que estudar? Se Cristo vai voltar, para que constituir família? Se Cristo vai voltar, para que dar sequência aos estudos? Por que assumir compromissos se pode não haver amanhã? Nós temos que coadunar duas coisas que parecem paradoxais. Viver todos os dias como se fosse o último desse lado da existência. E isso não vai causar uma paralisia, vai causar uma diligência. C.S. Lewis, respondendo aos filósofos do seu tempo, aqueles homens que se levantaram contra a teologia cristã na Inglaterra, ele diz: olha, os homens que mais fizeram por este mundo foram aqueles que pensavam no outro. Porque vejam, a tese de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses é a seguinte: Cristo está voltando e nós precisamos nos santificar, nos preparar para o retorno do Senhor. Isso vai causar impacto na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, no cumprimento da missão, no exercício da misericórdia, causa vários impactos. E a igreja de Tessalônica tinha essa perspectiva, eles aguardavam o retorno do Senhor. E o fundamento da esperança é a ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio, meus irmãos. O túmulo está vazio. Quantos podem dizer louvado seja Deus por isso? O túmulo está vazio. Um amigo meu esteve no Haiti 3 meses depois de ter aquele país sofrido aquele terremoto que devastou. A ilha já era muito pobre, né? O Haiti era o país mais pobre das Américas, foi ultrapassado pela Venezuela. Como é que pode isso, né? A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela e se tornou o país mais pobre das Américas. Aquele terremoto devastou o Haiti. 3 meses depois, várias equipes estavam lá, prestando socorro à igreja, vários organismos internacionais. E ele me disse que entrou no barracão. Havia um grupo grande de pessoas esperando a refeição, que iria ser doada. E quando ele chegou, ele viu o cheiro da morte assim, no ambiente, né? A tristeza. Várias pessoas ali, viúvas, órfãos, o sofrimento daquelas pessoas. E de repente uma senhora se coloca em pé e começa a cantar um hino conhecido. Um hino que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. E todo mundo começou a cantar. E mesmo naquela situação, do ponto de vista horizontal, de absoluta desesperança, quando a gente olha para o alto, a nossa fé é alimentada. E eu quero dar aqui aos irmãos uma palavra pastoral sobre esse cenário político brasileiro. Quando a gente olha horizontalmente, é desespero. Porque existe uma onda revolucionária em curso no mundo que nenhum governo é capaz de deter. É desesperador o que está acontecendo. Mas quando a gente olha para o alto e lembra que o Senhor reina, isso traz paz ao coração. Haverá um dia, uma hora e um momento que o Rei voltará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. E a igreja deve olhar para a eternidade. Isso não deve inibir as suas responsabilidades. Seja excelente. Está no comércio, seja o melhor comerciante. Está na faculdade, busque excelência, constitua família, crie filhos, crie seus netos, avance. Mas nunca se esqueça, você é um peregrino. E a qualquer momento o Rei pode te chamar, ou Ele mesmo pode voltar para o encontro nos ares. Essa perspectiva está diante daquela igreja, e por isso Paulo diz: eu louvo a Deus por vocês. E veja que Paulo diz aos coríntios: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Que Deus nos livre dessa infelicidade, de colocar o coração aqui. E há muitos crentes que foram secularizados nesse processo.
Eu encerro dizendo aos irmãos duas coisas. A primeira delas é que essas virtudes teologais devem estar presentes necessariamente na vida de uma igreja viva. E não apenas de uma igreja, dos crentes. E eu lhe pergunto, sinceramente, você é uma pessoa de fé, de amor e de esperança? Peça a Deus que você cresça na fé, no amor e na esperança. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, o que ele disse? Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. E qual é a maior delas? É o amor. E que essa igreja cresça na fé, no amor e na esperança. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, nós te louvamos por sua palavra. Te louvamos porque sua palavra é suficiente para nutrir a nossa fé em Jesus, para ampliar o nosso amor uns pelos outros e fortalecer a nossa esperança em Jesus. Quero te dar graças pela vida desta igreja que ao longo desses 90 anos, a despeito das dificuldades pelas quais passou, está aqui reunida, viva, forte, saudável, porque a tua palavra a tem sustentado. Eu oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs prossigam em te conhecer, te amar e te servir. Que a nossa vida seja continuamente transformada. Ainda existem em nós, Senhor, resíduos da velha natureza. Ó Deus, remove de nós, de modo que as nossas obras glorifiquem a Ti. Permita, Senhor, que possamos amar uns aos outros intensamente, como sinal evidente de que a nossa vida foi transformada. Que essa igreja cresça no amor, na generosidade, na misericórdia, na bondade, na liberalidade. Que ela seja uma referência cada vez maior para todas as igrejas dessa região. E permita, Senhor, que cada um dos meus irmãos aqui tenha os seus olhos fitos na pessoa bendita de Jesus, que morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa justificação, está vivo e voltará. Não permita que a nossa prosperidade seja um laço para nós, mas que recebamos das tuas mãos com gratidão e a usemos para a tua glória, mas que sempre tenhamos em mente que fomos criados por ti para a eternidade. Ajuda-nos a trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Oramos agradecidos em nome de Jesus, crucificado e ressurreto. Amém.